Romanos 13, 1. A epístola de Paulo ao pessoal lá de Roma. Romanos 13, capítulo 1. Amém? Quantos acharam, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Diga assim: as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação do próprio Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são para o temor, não são para o temor, quanto o que faz bem, e sim ao que faz mal. Queres tu temer a autoridade? Faz o bem, e terás dela louvor, visto que a autoridade é ministra de Deus, para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque ela não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E é necessário que esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também pela boa consciência. Amém? Coloca a mão no coração, vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra e sabemos que ela é graça, vida, revelação, existência, Pai. Pai, a Tua palavra é que faz com que esse mundo possa ser regido, Pai, e por causa da palavra, as coisas que são visíveis, elas vieram a existir, e por isso, meu Deus, nós pedimos que a Tua palavra possa trazer também existência na nossa vida, a lugares que não há existência. Nós pedimos que essa mesma palavra que disse haja luz, venha da nossa vida causar também a luz divina, a revelação necessária para compreender, meu Deus, os Teus mistérios, os Teus segredos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga amém. Amém. Olha aqui para mim. Quero falar hoje para vocês sobre autoridade espiritual. Diga aí para o irmão que está do seu lado: autoridade espiritual. Esse é um assunto que me preocupa. O reconhecimento da autoridade espiritual, não somente no nosso meio, mas no meio da nossa sociedade. Nós vemos uma sociedade que, por querer o seu melhor, muitas das vezes se posiciona de uma forma inadequada, fazendo com que algumas espécies de autoridade possam ser banalizadas, alguns tipos de autoridades possam ser ridicularizadas. E nós precisamos entender que existem vários tipos de autoridades. E esse texto fala claramente que existe uma vontade de Deus em relação a todas as autoridades, porque Deus é que rege as autoridades. E alguém pode pensar e até me questionar, dizendo no seu coração: eu não acredito que todas as autoridades elas são constituídas por Deus. Mas essa noite eu quero trazer luz a você em relação a esse assunto, porque as autoridades, elas são espirituais. E a Bíblia demonstra claramente dois tipos de autoridades espirituais, dois princípios de autoridade espiritual. O primeiro princípio é o princípio da rebeldia, que interfere na autoridade espiritual. A Bíblia diz que o pai da rebeldia é o próprio Satanás. Ele foi rebelde desde a criação, ele se rebelou contra Deus, ele não reconheceu a autoridade de Deus, e o livro de Isaías diz que ele olhou para o mais alto monte e desejou ser semelhante ao Altíssimo. E por isso ele influenciou até essa parte da anjarada do céu, e ele fez guerra, e Miguel expulsou ele, ele foi expulso. E ele recebeu a punição, a condenação eterna, que é o lago de fogo de enxofre. Por quê? Porque ele encheu seu coração, disse em seu coração: serei semelhante ao Altíssimo. E tentou usurpar o trono de Deus. Esse é o princípio negativo da obediência à autoridade espiritual. E o princípio positivo é do próprio Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus.
Antes, ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana e recebeu o nome que está acima de todos os nomes, o nome que os céus e a terra hão de ficar de joelho e adorar ele. Jesus, mesmo sendo Deus, obedeceu e entendeu e demonstrou que existiria uma autoridade espiritual regendo corações, vidas. E nesses dias de rebeldia, dias onde pessoas não entendem isso me preocupa. Por isso a Bíblia fala que toda pessoa esteja embaixo de uma autoridade. E essas autoridades, elas são diversas. Existem 3 bases principais de autoridade. Primeira base é a autoridade familiar. Você precisa reconhecer a autoridade familiar que existe na sua casa. A Bíblia diz que o mandamento com promessa está sobre aqueles que obedecem pai e mãe e se submetem a ele. Talvez você não tenha pai e mãe, mas tem alguém que governa a sua vida. Talvez tenha alguém que te sustenta, alguém que fez algo por você. Essas pessoas são autoridades de Deus sobre a sua vida. E hoje os índices de mortalidade, se você for observar, a taxa de mortalidade, o maior número, um número assombroso, está na faixa da adolescência, da pré-adolescência até, e da juventude. Antes de 25 anos, muitos jovens estão morrendo. Por quê? Porque desobedecem. Porque a Bíblia diz que para vivermos bem, para vivermos muito, nós precisamos obedecer pai e mãe. E essa geração é uma geração que está sendo criada sem pais, sem referência. E logo mais, não vão reconhecer essa autoridade paterna e não vão olhar a Deus da forma adequada. E muitas jovens têm morrido, têm prejudicado a sua vida, têm arruinado uma trajetória que podia ser maravilhosa, simplesmente porque não observam a autoridade familiar que existe na sua casa. A Bíblia diz que na mesma medida que medimos alguém, nós vamos ser medidos. E logo mais eu penso que se alguém é rebelde na sua família, quando constituir a sua família, vai colher isso claramente ali na sua casa. Se você quer filhos obedientes, se você quer pessoas corretas, que você vai olhar, que elas vão entender o que você deseja, seja assim. Obedeça. A obediência, ela é um ato de humildade. Jesus foi humilde, ele se humilhou. Nós precisamos ser humildes, nos sujeitar às autoridades familiares. Nessa hora você fala amém. A segunda base é as autoridades eclesiásticas, que é a voz profética. Nós precisamos entender que Deus institui pessoas para falar na nossa vida. E que nós precisamos ter um direcionamento espiritual. Isso não é somente no cristianismo. Se você for ver qualquer outro tipo de religião, você vai ver pessoas como guias, orientando, guiando, falando, orientando no sentido de fazer, deixar de fazer. E aqui existe algo chamado voz profética, que é a voz de Deus através de alguém na sua vida. Muitas das vezes você já pediu para Deus falar com você: Senhor, fala comigo. Senhor, se revela a mim. Me mostra a tua vontade. Me mostra aquilo que o Senhor deseja para mim. E Deus já talvez usou alguém para falar alguma coisa na sua vida e você não aceitou. Porque muitas das vezes Deus, ele não se manifesta da forma que gostaríamos. Muitas das vezes, o pastor Orival, que é a voz profética que fala na minha vida, ele foi muito duro comigo, falou algumas coisas de uma forma que eu não compreendi no momento, mas depois eu fui observar que Deus era que estava fazendo isso através da vida dele, e eu obedeci. E eu recebi algumas coisas que eu posso dizer que foram bênçãos para mim. Quantas pessoas que se submeteram à voz profética receberam algo poderoso. Eu me lembro de Elias e Eliseu. Eliseu era o moço, ou seja, o discípulo de Elias. E Elias falou várias vezes para ele não seguir ele, que ele não queria estar ali. E ele mesmo assim colou no cara. E a Bíblia diz que esse cara foi levado para a glória. E quem ficou no lugar dele foi justamente aquele que desejou estar sempre no lado dele, da voz profética. E aqui nós temos várias vozes proféticas. Nós sabemos que a nossa igreja ela está distribuída. E você, se não está embaixo de uma voz profética, você está fora da vontade de Deus. Você precisa ter alguém que venha falar na sua vida. Você precisa de alguém que venha falar: você não está certo.
Você deve fazer isso. Se você não se submete a isso, você está dizendo assim: Senhor, eu não reconheço que alguma autoridade é a tua voz nesse lugar. Se você menospreza, talvez alguma mensagem mesmo que não seja adequada à sua vida hoje, você está rejeitando uma voz profética para você, que pode ser utilizada há muito tempo lá na frente. Porque a nossa vida, ela é como as estações. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar mal. Hoje você pode estar mal, mas amanhã você pode estar bem. E nós precisamos olhar e considerar tudo aquilo que está sendo falado aqui, tudo aquilo que é falado na nossa célula, tudo aquilo que é falado na nossa rede, tudo aquilo que é colocado de uma forma maravilhosa. Nós precisamos entender que Deus se manifesta através de vozes que são proféticas. Natan advertiu Davi no mesmo momento, ele se arrependeu, se colocou diante de Deus, mesmo tendo autoridade para matar aquele profeta, mas ele reconheceu que existia uma voz profética. Uma vez Davi, ele teve um desejo, ele estava no seu quarto e colocou assim seu coração diante de Deus. Ele falou assim: não é correto eu, sendo rei, homem, estava vivendo aqui nessa luxúria maravilhosa, de um quarto maravilhoso, de um palacete maravilhoso, e Deus morar em tendas. Eu vou construir uma casa para Deus. Não é uma boa ideia? Todos concordam com isso? Levanta a mão. Eu concordo. Era uma ótima ideia. E aí Davi chamou Natan, que era a voz profética, o profeta que regia aquele tempo, falou: olha, estou com uma ideia. E a gente vai começar a usar os despojos. Despojos eram as riquezas conquistadas de todas as guerras que eles traziam. Nós vamos fazer algo esplêndido, maravilhoso. Vamos fazer uma casa para Deus. E Natan, como era a representação de Deus naquele lugar, achou maravilhoso o seu desejo no seu coração. E ele falou: vamos nessa, é nós. Mas quando Natan foi orar, Deus falou com ele. Deus falou assim: quem disse que eu quero que Davi faça o templo? Eu não quero que Davi faça o templo. Eu quero que quem faça o templo seja o seu filho Salomão. Porque Davi foi homem guerreiro, sua mão está cheia de sangue. O que ele quer construir é muito santo. Então eu preciso de alguém mais pacífico, levando isso em consideração. Aquela voz naquele mesmo momento chegou e falou e acabou com aquele plano. Na verdade, eu posso dizer que ela adiou o plano, a voz profética. Observe que muitas das vezes Deus vai falar na sua vida através dessa voz. Amém? A outra voz é a voz governamental, que são regidas através das autoridades políticas de uma nação, onde eles têm o poder de administrar aquilo que é imposto, aquilo que é questões para evolução, para o crescimento de uma nação. Mesmo a nossa nação sendo corrupta, nós precisamos entender que essas pessoas, elas não estão ali porque Deus colocou elas. Elas estão ali porque o povo elegeu elas. E pelo povo ter elegido elas, elas passaram a ser autoridades espirituais. E nós precisamos também respeitar essa autoridade no sentido governamental. Pastor, quem são essas autoridades? Os políticos. É isso mesmo. Vamos começar a pregação. Alguns pontos que precisamos entender sobre isso que nós falamos hoje aqui de uma forma rápida. Esse texto expressa algumas verdades que precisamos entender sobre a autoridade espiritual. A primeira verdade é que a autoridade não está na pessoa. A autoridade está na função que a pessoa exerce. Amém? Nós precisamos entender que não é uma pessoa, é a autoridade que existe sobre aquele cargo que está sobre ela. Porque se nós formos observar a pessoa, nós vamos se frustrar muitas das vezes. Nós não vamos obedecer, nós não vamos respeitar, nós vamos ignorar, e nós vamos deixar de receber de Deus por causa disso. Entenda que o princípio da obediência vai gerar bênção, irmãos. Não é a bênção que gera a obediência. Eu tenho falado isso para os jovens, que tem muitos jovens que estão querendo ter tudo, ou seja, ser super abençoados para obedecer. Mas é a obediência que gera a bênção.
Então isso está estreitamente ligado com aquilo que nós estamos falando aqui. De observarmos não a pessoa, mas sim observarmos aquela função que a pessoa exerce. Diga amém. Uma vez, um pai de família, ele não queria que a sua filha de 18 anos casasse, logicamente porque ela estava muito nova, estava começando a faculdade, e eles queriam casar, né? Crente casa cedo, o menino queria casar, não estava aguentando mais. E eles pegaram e falaram, olha, pai, a gente quer casar e tal. O menino tinha 20 anos, ela que tinha uns 18. Aí ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, a minha vontade não era que você casasse com essa idade. Eu queria que você se formasse, queria que você tivesse uma idade de maturidade, mas já como você quer, eu abençoo. O princípio de alguém chegar com alguma autoridade e determinar alguma coisa que você quer para a sua vida também é um ponto muito positivo para a vida de alguém. E você apresentar um sonho para uma autoridade e orar junto com essa autoridade por causa de alguma coisa. E aquele casal chegou com a autoridade espiritual que era o pai. Aí o pai falou bem assim uma coisa que eu achei muito show de bola. Ele falou, só quero te pedir uma coisa, menino. Deixa eu pagar a faculdade dela até o final. Com essas palavras ele estava dizendo assim, eu não sou mais responsável por ela. Agora a responsabilidade é toda tua. Então me abençoa para me pagar. Me permite fazer isso. Eu acho que aquele jovem deve ter achado muito ruim isso. E brigado com ele, falado assim, não, eu quero, meu sonho pagar a faculdade dela até o final. Só que não, né? Mas isso demonstra o quê? Que alguém pode estar numa posição e também ser retirado dessa posição porque alguém passou a ser autoridade no lugar dele. Aquele jovem agora casado seria autoridade na vida daquela mulher. Uma vez uma irmã chegou aqui na igreja e falou para mim que ela não obedecia o marido dela por uma simples razão. Porque o marido dela não amava ela como Cristo amava a igreja. Porque está escrito, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E mulheres, no mesmo versículo, obedeçam seus maridos. E ela não era submissa, justamente porque o marido dela não tinha capacidade de amar ela como Cristo amou a igreja. Que, na minha opinião, é uma tarefa muito difícil. Eu posso dizer que muito mais que uma mulher obedecer é o homem amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Esse é o maior alvo de todo homem. Todo homem devia colocar isso em cima da sua cama e falar assim, eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Só isso. E essa menina passou a viver de uma forma errada e até se separou justamente por quê? Porque não foi submissa. Por quê? Porque ela olhou a sua vida e nesse sentido nós precisamos entender que cada um é cada um. Eu tenho que fazer a minha parte. Se alguém não está fazendo, eu vou fazer. Amém? A autoridade não está sobre a pessoa. A autoridade está sobre a função que a pessoa exerce. Amém? Segundo, a autoridade é ordenada por Deus. Isso quer dizer, ordenação é validação, é validada. A autoridade é validada por Deus. A Bíblia diz que Deus ergue pessoas, que Deus tira pessoas. Nem sempre Deus escolhe as autoridades e estabelece elas na vida de alguém. Muitas pessoas acham que Deus gera todas as autoridades. Se você, menina, escolher coisa que eu acho plenamente num relacionamento, que eu acredito plenamente que Deus não separa alguém para você casar, você escolhe a pessoa que você quer casar. Deus não vai se meter nisso. Um dia desse o irmão brigou comigo e falou, não, eu acredito que Deus separa alguém, eu não sei onde ela está, mas eu vou achar ela. Aí eu perguntei para ele assim, falei, vem cá, você tem um estilo de mulher que você gosta? Aí ele falou, eu gosto de mulher morena. Eu falei, você já escolheu e Deus já dançou, que tempo? Nós escolhemos as pessoas que vão ser autoridade ou não na nossa vida. Não espiritualize isso, que eu estou esperando em Deus. Não, irmão, se você não se ligar no movimento, se você não se espertar, eis que estou à porta e bato.
Eu creio plenamente que escolhemos autoridade. Algumas autoridades, elas são eleitas, validadas na nossa vida. Se você escolher o mal, felizmente você vai ter que respeitar uma escolha errada por toda a sua vida. E tem gente que está solteira e acha que está encalhado. Sabe o que é encalhado? É casar errado e ter que esperar o outro morrer para você casar de novo. Estou encalhado. Não tem ninguém não, você não está encalhado, bebê. Quem está encalhado é quem casou errado e tem que esperar o outro morrer para arrumar outro. No tempo de Samuel era o juiz. Não existia rei em Israel, mas todas as nações tinham seus reis. Olha aqui para mim, rapidinho. Todas as nações tinham reis, mas Israel não tinha rei. Então o povo começou a chamar, a clamar e dizer: nós queremos um rei como todas as nações têm. E começaram a dizer isso para o último juiz, que foi Samuel. E Samuel ficou triste porque ele era a autoridade ali. Ele era o representante espiritual, ele era alguém que regia aquele sentido espiritual religioso de Israel. E ele foi orar a Deus e Deus falou: olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E o que foi que aconteceu? O povo de Israel, por ter a permissividade de Deus, Deus permitiu, falou através de Samuel, que eles deveriam escolher um rei. Então eles juntaram todo o povo e eles elegeram um rei chamado Saul. Eles elegeram porque a Bíblia fala claramente que os filhos de Israel se juntaram e observaram todos os filhos de Israel. E Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, foi eleito porque ele era o mais bonito, ele era o mais alto e se sobressaía sobre todos os filhos de Israel. Isso daí é uma eleição. Ele foi eleito para ser autoridade espiritual. E sabe quem era esse cara? Era um cara que tinha problema espiritual. O rei era endemoniado. Ele manifestava espírito maligno toda noite. Foi eleito pelo povo, rei de Israel. Davi toda noite tinha que cantar para ele, para que ele pudesse ir embora, aquele espírito maligno pudesse ir embora e pudesse dormir. Quantos já viram essa história aqui? Está no livro de 1 Reis. E você pode observar que é possível alguém ser autoridade espiritual estando endemoniado. E não deixou de ser autoridade, e Deus não tirou ele até que Davi, agora já rei consagrado, tivesse a maturidade para assumir o reinado. Porque quando ele foi eleito, Davi era um adolescente. Então Deus teve que esperar o rei crescer para retirar a autoridade e colocar outra autoridade no lugar. Por quê? Porque o povo elegeu a autoridade endemoniada. Então tome cuidado na hora das eleições, porque a hora que você estiver fazendo lá, você está escolhendo uma autoridade para dominar sobre você. É possível alguém eleger o espinheiro para reinar sobre a sua vida. E vai ser autoridade espiritual e você vai ter que respeitar. Por isso tome cuidado, que é possível alguém estabelecer autoridade na nossa vida através de uma escolha e não porque Deus se meteu nisso. Amém? Glória a Deus. Agora, por que existe autoridade? Número 3. A autoridade está a serviço de Deus. Olha aqui, já vou finalizar. Por que a autoridade está a serviço de Deus? Porque ela tem duas funções. A primeira função da autoridade a serviço de Deus é que a autoridade existe para punir quem anda errado. Diga assim, a autoridade, ela existe para punir quem anda errado. Ah, pastor, não acredito nisso. Olha o guarda de trânsito. Você respeita a roupa do guarda de trânsito. Coloca um guarda de trânsito famosíssimo de Belém, de esquina, sem a sua farda. Ele tem autoridade? Não. Por quê? Ele foi eleito por Deus, escolhido para punir quem anda errado. Se você acelerar, se você passar no vermelho, você vai ser multado. E isso também na nossa vida, lá na sua família. Você tem que entender que a autoridade existe para punir quem anda errado.
no seu trabalho, a autoridade existe para punir quem anda errado. Na igreja, a autoridade existe para punir quem anda errado. Isso é um princípio, e que nós precisamos entender, que o livro de Hebreus diz que a correção, no motivo do momento, não é de alegria, mas sim de tristeza. Mas isso vai gerar frutos pacíficos. Quem aceita a correção, quem aceita que a autoridade venha exercer punição, sim, vai receber a glória de Deus na sua vida. Tem gente que só olha como motivo de tristeza. E número 2, a autoridade existe também para beneficiar quem anda direito. É isso que o texto diz. Daniel, por exemplo, foi alguém que obedeceu o Senhor de todas as formas. Ele não quis se contaminar com os manjares da Babilônia. Ele não quis. O rei determinou uma coisa. Sabe o que ele falou? Hoje eu estabeleço um decreto que todos devem seguir. Ele disse: bendito seja o Deus de Daniel. E baixou um decreto para que todos naquele lugar adorassem a Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Esse rei é a autoridade, e ele dirige para onde quer. Deus tem governo sobre o coração de todas as autoridades. Será, pastor? Deus endureceu o coração de Faraó para que o mar viesse aberto, para que um dos maiores milagres viesse a acontecer. Se o coração de Faraó não tivesse aberto, o mar não ia ser aberto. Milagres vão acontecer na sua vida, milagres vão acontecer no seu coração, quando você entender que muitas pessoas, mesmo agindo de uma forma errada, Deus pode reverter isso em bênção. Mas obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não se sacrifique, obedeça. Nós não devemos nos submeter às autoridades por causa do temor ou medo. Nós devemos nos submeter por causa da consciência. Consciência é essa que Deus está revelando para muitas pessoas aqui. A consciência do entendimento das coisas de Deus. A consciência do que realmente é uma autoridade. Coisa que talvez alguns aqui não tinham, mas que hoje sabem. E que isso deve ser observado, não por causa do medo, mas sim por causa da consciência que Deus nos deu hoje. Isso diz em Romanos, no capítulo 13, do versículo 5, que nós devemos nos submeter às autoridades, não por causa do temor, mas por causa da boa consciência. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz: servos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência, olha o que diz aqui, por motivo, diga assim, por motivo da sua consciência, para com Deus, alguém suporte aflição, sofrimento, injustamente. Ah, pastor, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de ser alguém que é injustiçado, que é alguém que é maltratado. Quando Jesus subiu no monte, ele disse algo sobre isso, e ele disse: bem-aventurados sois vós quando mentirem, dizerem todo mal contra vocês, se alegrem, regozijem, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim foram com todos aqueles profetas que vieram antes de você.
Nós temos que nos submeter não aos bons, não aos legais, somente, mas sim, muitas das vezes aos injustos e aos maus, porque nós reconhecemos que existe uma autoridade. E quando alguém, mesmo sendo injustiçado, reconhece essa autoridade, o justo juiz está ao nosso favor. É Deus que nos justifica. É Deus que nos protege. Não seja alguém que tenha a justiça própria. Não seja alguém que vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Olha o que diz aqui em Malaquias, no capítulo 3, versículo 5. E eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora, e testemunharei contra os feiticeiros. Isso aqui, ele está dando uma relação geral sobre os maus, sobre os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhos e seus salários, os que oprimem o órfão, a viúva, privam o estrangeiro dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é a possibilidade de alguém ser autoridade sendo mal. Quando isso acontece, o justo juiz vai agir. Será, pastor, que vai agir mesmo? Vai. E por que não agiu? Porque Deus dá tempo para a autoridade espiritual se arrepender. Porque Deus é misericordioso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para Deus e ver que é Deus que é o nosso general. É Deus que nos ajuda. É Deus que está conosco. Sou filho dele. Se eu peço para ele um pão, ele não vai me dar uma serpente. Que Deus possa nos fazer agirmos, não com as nossas forças, mas potencializarmos a força de Deus do nosso lado e dizermos: sim, Senhor, eu creio em Ti, eu sou fiel ao Senhor. E a Bíblia diz: eu irei diante de você, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor e que te chamo pelo meu nome. Fique em pé, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29 diz: quem és como tu, ó Israel, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro é a espada de tua alteza, e por que teus inimigos te serão sujeitos? É uma pergunta. E tu pisarás sobre todos os seus altos. O profeta Samuel foi um grande homem de Deus, mas antes dele ser um grande homem de Deus, existiu uma grande mulher de Deus. Nós vamos finalizar lendo isso. Abre a Bíblia de você no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida, e nós vamos receber milagres. Diga amém. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos para você compreender o milagre que vai acontecer na sua vida. Versículo 1 diz assim: houve um homem em Ramataí-Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, se você quiser colocar algum nome desse nos seus filhos, filho de Zuf, efraimita, e tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, diga assim, Ana, e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Este homem subia à sua cidade de ano em ano para adorar o Senhor e sacrificar diante do Senhor dos Exércitos.
Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e eram sacerdotes do Senhor nos dias de Eucana, quando Eucana oferecia sacrifícios diante do Senhor. Agora pula aí para o versículo 9. Após ter comido e bebido em Siló, entrando Eli, o sacerdote, assentou-se numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana com amargura em sua alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E disse, fez um voto diante do Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benevolosamente o Senhor atender à aflição da tua serva, e a mim te lembrar, e a tua serva não esquecer, eu te darei um filho varão todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento que saía dos seus lábios. Portanto, Ana, só no coração dela falava, seus lábios não se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli teve ela como embriagada, e lhes disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Ele falou exclamando. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Olha que Ana falou: não, meu senhor. Só falava assim quem era escravo. Vocês sabiam disso? A palavra servo significa escravo. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra servo, a Bíblia está se referindo a um escravo, e o Senhor era o seu dono. E diz assim ainda mais: sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva, ele falou de novo, serva, por filha de Belial, porque por excesso a minha ansiedade e da minha aflição eu tenho falado diante de Deus. Então lhes respondeu Eli: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Vocês sabem o que é isso? Uma mulher veio na igreja orar, ela estava tão aflita, ela veio buscar o Senhor, ela estava diante de Deus, e o pastor da igreja dela falou: ei menina, se levanta daí, para de beber, larga esse vinho. E ela se levantou e disse assim: não, meu Senhor, não tenha tua filha como embriagada. Ela chegou a um ponto de submissão tão grande. Imagine os problemas que essa mulher tinha, os dilemas que ela tinha. Talvez o templo fosse o único refúgio que essa mulher tinha. Ela subia para a casa do Senhor. Quando ela subiu na casa do Senhor, alguém que representava a Deus em todos os sentidos da sua autoridade chamou ela de bêbada. Mas ela mesmo assim não destratou a autoridade espiritual. E Eli, quando viu aquilo, falou: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que tu tem pedido. Talvez algumas pessoas ainda não receberam, porque não têm olhado da forma correta as autoridades.